Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Graça e paz, queridos, amém? Amém. Como é bom estar de volta à casa do Senhor. Eu não sei você, mas eu sinto muita falta deste lugar, amém? É muito bom estar aqui, para a gente poder adorar, para a gente poder rever os irmãos. E eu te convido a se colocar de pé nesta hora, abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, do verso 9 ao 15. Mateus 6, do 9 ao 15. Amém? Vamos estar lendo juntos. Eu não sei como é a sua tradução, mas leia aí na sua tradução. Diz assim: a oração dominical. Portanto, vós orareis assim. Vamos lá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as vossas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Pedir ao Senhor que venha o reino dele sobre a nossa vida. Nós precisamos entender que nós estamos pedindo uma mudança completa sobre a nossa vida. É muito mais do que a gente estar aqui, é muito mais do que eu andar com a minha Bíblia pelas ruas, é muito mais do que ser um simples evangelho. Pedir para que o reino de Deus venha sobre a nossa vida é estar entendendo que nós vamos ser mudados por completos. Amém? Quantos desejam essa mudança? Nós precisamos ser mudados dia após dia. E esse louvor que nós vamos cantar diz isso: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino sobre a nossa vida. Que esse reino venha e permaneça inabalável. O reino do Senhor é um reino inabalável. Ele vem, Ele traz mudanças, Ele traz confronto sobre mim, sobre você. E nós precisamos desejar essa mudança dia após dia. Feche seus olhos nesta hora e ore ao Senhor. Diga: Senhor, eu preciso dessa mudança. Eu preciso que o teu reino venha e se estabeleça. Quando eu peço para que o reino do Senhor venha sobre a minha vida, eu estou orando para que o mundo onde eu estou inserido, esse mundo seja mudado. E eu estou me incluindo nesse mundo. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar para que o teu nome seja glorificado. Eu preciso mudar para que o teu nome seja exaltado, para que o Senhor seja visto. Ore ao Senhor nesta hora. Nós fizemos essa oração que está na palavra, mas nesta hora eu te peço para você aí no seu lugar orar ao Senhor e pedir mesmo que o reino do Senhor seja estabelecido na sua vida, na sua casa, na sua cidade, no seu trabalho. Que o reino do Senhor venha com poder e glória sobre você. Santificado seja
Senhor Jesus. Esse é o nosso clamor nesta noite, que venha o teu reino sobre nós, que se estabeleça o reino do Senhor sobre nós, sobre a Igreja Batista Manancial, sobre as vidas que aqui estão. Deus, nós queremos viver em novidade de vida, nós precisamos viver o reino do Senhor, precisamos que este reino, Deus, seja estabelecido em nós, precisamos e queremos esse reino dentro de nós. Pai, fala ao nosso coração nesta noite, ministra, Deus, a tua vontade mais uma vez sobre este lugar. Como é bom, Deus, estar de volta, como é bom poder louvar o teu nome, como é bom poder ver os nossos irmãos, ver que eles são respostas, Deus, de oração. Como é bom ver, Deus, o agir do Senhor neste lugar. Obrigada, Pai, pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, porque o amor do Senhor nunca falha. Louvado seja o teu nome. Ó Deus, nós abrimos o nosso coração e dizemos, Pai, que tu és bem-vindo neste lugar. Bem-vindo, Deus, para nos tocar, para nos mudar, para falar ao nosso coração, para fazer aquilo que precisa ser feito em cada um de nós. Deus, nós louvamos o teu nome, onde a nossa voz estiver sendo ouvida nesta hora, que haja um encontro, Pai, com o Senhor, que haja novidade de vida, que haja transformação, que haja cura. Nós profetizamos a cura do Senhor sobre este lugar, sobre esta cidade, sobre esta nação. Deus, nós somos o teu povo reunido aqui nesta hora. Meu Deus, a tua palavra diz que onde estivermos reunidos, o Senhor está. E aonde o Senhor está, algo acontece. Aleluia. Nós cremos, Deus, que nesta noite o Senhor fará algo novo sobre a nossa vida. O Senhor trará o renovo dos céus sobre a nossa vida. O Senhor renovará, Pai, a nossa fé. Nós cremos nisso. Por isso, Deus, abra os céus sobre este lugar. Recebe o nosso culto, a nossa adoração, e te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, aplauda o Rei dos Reis, celebre ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Aleluias, aleluias. Erga suas mãos aos céus comigo. Diga, Senhor Jesus, mas diga com fé, Senhor Jesus, toma o teu lugar na minha vida, na minha família, na minha cidade, na minha nação, na minha igreja. Aleluia. Vamos adorar com este louvor. Glória a Deus. Oh
Aplauda o Senhor, querido. Celebre ao Senhor. Aleluia. Olha para a pessoa que está próxima. Você libera uma palavra sobre a vida dela. Diga: você é mais do que vencedor. Deus é contigo. Não temas. Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor, Cordeiro e Leão. Glória a Deus. Nós vamos passar para o nosso momento de oração. Vou chamar o Jefinho para vir aqui. Ele vai estar orando. Nós temos orado nesses últimos cultos pela nossa cidade, pelos enfermos. E eu gostaria que você, neste momento, num ato profético, estendesse a mão sobre a sua casa, onde for a direção da sua casa.
sobre a nossa cidade. Nós vamos estar nesta hora levantando o nosso clamor, pedindo ao Senhor que venha com poder, que venha com a cura, que venha com respostas. Nós temos aqui, né, a Edna, a Maiara, Altamiro, respostas às nossas orações ao Pai. O Senhor tem respondido o povo e nós queremos continuar orando. Nós cremos no poder da oração. E nós vamos mais uma vez levantar um clamor sobre este lugar, pedindo a Deus pela vida do Mateus também, pela sua saúde e tantas outras pessoas que carecem nesse momento do agir do Senhor. Então levante sua voz, comece a pedir o haja do Senhor, comece a pedir a intervenção do Senhor e peça mesmo para que o Senhor se manifeste sobre a vida dessas pessoas que carecem da nossa oração. Sim, Deus. Amém, queridos. Coloque o seu pensamento diante de Deus. Coloque agora essas pessoas que carecem mesmo de oração. Coloque diante do Senhor. Comece a apresentar a Deus agora. Pessoas que estão enfermas, talvez sejam pessoas na tua casa, talvez sejam parentes, talvez sejam vizinhos, pessoas que você vê que realmente estão necessitando agora de uma oração, de um clamor. Comece a interceder agora por essas pessoas. Levante o seu clamor. A Bíblia nos ensina que o poder, que a oração do justo, ela tem muitos seus efeitos. Então, em nome de Jesus, ó Pai, queremos levantar, ó Deus, o nosso clamor agora. Queremos orar, ó Deus, por nossa região, por nossa cidade. Queremos orar agora, ó Deus, pelo nosso bairro. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor comece a contemplar este bairro, que o Senhor comece a repreender toda ação do inimigo neste lugar, que o Senhor comece a jogar por terra tudo aquilo que não provém de Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos mostrar para este lugar que aqui existe uma igreja que ora, que aqui existe uma igreja que intercede, que levanta um clamor, que existe aqui, ó Deus, representantes do Senhor neste lugar, porque a Tua palavra nos ensina, Deus, que nós somos embaixadores de Cristo. Ah, Deus, em nome de Jesus, nós somos Teus representantes. Por isso levantamos nosso clamor agora, levantamos, ó Deus, a nossa voz em oração, pedindo, ó Deus, em nome de Jesus, por este bairro, pedindo, ó Deus, por essa região. Ó Deus, que o Senhor comece, ó Deus, a contemplar vidas, comece a contemplar pessoas. Ah, Deus, quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão morrendo. Ó Deus, porque, ó Deus, muitas das pessoas não têm ouvido. Ó Deus, muitos têm ouvido, mas não têm dado ouvido à Tua palavra. Por isso, Pai, nós oramos agora, pedindo, Deus, que o Senhor destapa todos os tampões do ouvido, tudo aquilo que impede essas vidas, ó Deus, de se converterem, de estarem na Tua presença. Seja mesmo destapado agora todos os tampões do ouvido. Ah, Deus, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti pessoas enfermas, colocamos diante de Ti pessoas, ó Deus, que carecem mesmo de oração, carecem mesmo, ó Deus, de nossa intercessão. E nós, como igreja, levantamos o nosso clamor agora. Começa a contemplar vidas, ó Deus, que estão sendo levantadas neste lugar. Ah, Deus, quantas pessoas, ó Deus, têm sido apresentadas ao Senhor. Nós oramos a Ti, pedimos, ó Deus, que a Sua visitação, que o Senhor comece a visitar cada pessoa, que o Senhor comece a visitar cada casa. Ó Deus, repreendendo agora todo tipo de enfermidade, tudo aquilo que não provém de Ti, nós repreendemos agora, nós amarramos agora toda dor, toda enfermidade, tudo aquilo que não provém de Ti, e damos uma ordem em nome de Jesus, que toda enfermidade bata em retirada agora. Nós declaramos a cura, nós profetizamos a cura sobre essas vidas agora, nós profetizamos conversão sobre essas pessoas agora, em nome de Jesus. Colocamos, ó Deus, em nome de Jesus, a nossa cidade diante de Ti. Quantas situações, ó Deus, nós colocamos nossos governantes diante de Ti, oramos a Ti, que o Senhor venha, Deus, dar sabedoria, instrução, ó Deus, para os nossos líderes, nossos governantes. Ah, Deus, que o Senhor levante pessoas capacitadas, ó Deus, a estarem juntamente com esses governantes. E pedimos ao Senhor que o Senhor venha abençoar cada direção, ó Deus, cada direção, ó Deus, tomada por nossos líderes, que sejam direções tomadas, ó Deus, debaixo de oração, que o Senhor venha estar com eles, que o Senhor venha conduzir essa cidade, em nome de Jesus. Assim nós oramos, Te agradecemos e cremos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Aplauda o Senhor.
Deus que nos dá a vitória, o Deus que responde. Aleluias. Nós vamos continuar adorando ao Senhor através do dízimo, da oferta. Se você veio preparado para este momento, traga enquanto nós louvamos ao Senhor. Jesus, nós nos alegramos em Ti, porque sabemos que em Ti nós estamos seguros. Sabemos que em Ti nada temos falta. Sabemos, Pai, que se estamos em Ti, estamos aperfeiçoados no Teu amor. E Deus, como é bom poder ofertar, dizimar e saber, Deus, que tudo que entregamos diante do Teu altar é porque o Senhor provê na nossa vida. É porque o Senhor tem nos dado condições de fazer, de estar cumprindo com este ato. E Deus,
Deus, nesta hora eu quero pedir que as bênçãos dos céus alcance cada um que pôde ofertar nesta noite, dizimar, que cada um que pôde, ó Deus, te adorar desta forma, através dos dízimos e das ofertas, o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, a casa, a família, não deixando, Pai, que nada venha a faltar aos teus filhos. Pai, obrigada por este momento de adoração, esse momento de entrega, esse momento onde nós reconhecemos o cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Pai, fala ao nosso coração através do teu Filho. Nosso coração, Pai, já está preparado. Nós queremos tão somente receber aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, através da tua palavra. Muito obrigada, Deus, porque até aqui já ouvimos o Senhor falar conosco. E cremos, Pai, que o Senhor continuará a falar em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar, pastor. Graça e paz, irmãos. Amém? Bom nós estarmos de volta à casa do Senhor depois desse intervalo aí de 15 dias, né? 15 dias de precaução, de cuidado, de apoio ao nosso município nesse momento difícil que a nossa cidade ela tem enfrentado, né? Nós temos crido que o nosso Deus ele tem cuidado de nós temos visto pelos olhos da fé que o Senhor tem guardado o seu povo e que isso já está acabando em nome de Jesus, né? A vacina ela está chegando, está certo que ela está chegando não no ritmo que nós desejávamos, mas pelo menos no momento nós já temos datas, né? Então, como diria o pastor Ronaldinho Gaúcho, estão deixando a gente sonhar, né? Já temos algumas datas para vacinação e nós cremos de fato que logo logo isso realmente estará acabando no nosso meio. E agradecemos a Deus, porque nesse tempo nós temos visto o testemunho do cuidado dele, né? Hoje mesmo que o irmão Jefferson, a irmã Maiara, a irmã Edna, né, somos exemplos de que Deus realmente tem nos protegido no meio disso tudo. Muitos de nós enfrentou o Covid, né, e tem vencido na honra e na glória do nome do nosso Senhor. E meus irmãos, nesse mês, né, nós começamos o mês de abril isolados, né? Começamos o mês de abril através dos cultos online e nós iniciamos uma nova série nesse mês de abril que tem por título Como Passar pelas Provas. Nós já começamos a série, nós já estamos, se eu não me engano, no nosso terceiro encontro da série, né? Nós falamos sobre Abraão no primeiro encontro, no segundo encontro nós tiramos algumas lições das provações, que foi no domingo passado, e agora nesse domingo eu quero fazer a segunda parte sobre Abraão, né? A história de Abraão ela é muito rica, e se tem um camarada que enfrentou muitas provações nessa vida, foi Abraão. E aí eu convido você a vir comigo para Gênesis, no capítulo de número 22, Gênesis no capítulo de número 22, e aí nós vamos deixar nossa Bíblia aberta, porque durante a reflexão nós vamos vendo alguns pontos dentro do texto, e eu convido você na sua casa a ler o capítulo inteiro do capítulo de Gênesis, número 22, onde fala sobre o teste de Abraão, sobre quando Deus pede o seu filho Isaque. Gênesis capítulo de número 22, eu quero falar um pouquinho sobre os propósitos de Deus nas provações. Meus irmãos, apenas um aviso, esse mês é o mês do nosso aniversário, né? No ano passado, no mês do nosso aniversário, nós estávamos fechados, né? Nós
comemoramos o ano passado a Páscoa, né? Comemoramos online. Nós não comemoramos o aniversário 7 anos, né? E a gente comemorou online também. Esse ano a gente imaginou que isso tudo já teria acabado, né? Que já teria passado, e não passou, né? A Páscoa também comemoramos online, mas o aniversário, prove Deus que a gente pode estar aqui, né? Então no domingo que vem, o nosso aniversário é dia 27, né? Cai numa terça-feira, mas no domingo que vem, no dia 25, nós queremos agradecer a Deus pelos 8 anos de organização da nossa igreja, e nós vamos fazer uma celebração de Páscoa e aniversário ao mesmo tempo, vamos dizer assim, né? Então no domingo que vem é um culto especial, às 19 horas, celebraremos então os 8 anos de organização da nossa igreja e também o nosso culto de Páscoa. Meus irmãos, os propósitos de Deus nas provações. Eu não vou perder muito tempo, né, com avisos, porque no nosso atual decreto, o decreto dessa semana, ele comunica que a igreja ela só pode estar aberta de 7 da manhã às 21. Então quando der 9 horas da noite, a gente já precisa estar com a nossa igreja fechada, tá bom? Meus irmãos, os propósitos de Deus nas provações. O que é provar, né? Provar é experimentar. Provar, segundo o dicionário, é talvez fazer conhecido. Provar é talvez testar alguma coisa para verificar a sua qualidade. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós aprendemos que o nosso Deus, muitas vezes, Ele permite ou Ele envia algumas provas para que nós passemos por elas. Provas para nos testar, provas para nos avaliar. Algumas são enviadas por Deus, como nós vemos aqui em Gênesis no capítulo 22. O versículo 1 diz: depois de todas essas coisas, Deus resolveu testar Abraão. Então nós vemos que algumas provas, elas são enviadas por Deus. Há, por outro lado, provas que são permitidas por Deus. Deus, ele permite algumas provas. Nós vemos isso já no caso de Jó, aonde não é Deus quem envia aquela provação a Jó, mas Deus, ele permite aquela prova tanto para um aperfeiçoamento de Jó, como também para se constatar algo, a fidelidade de Jó. Nós aprendemos, meus irmãos, com Tiago, que prova e tentação não é a mesma coisa. Isso é muito comum de acontecer. Às vezes nós estamos sendo submetidos à tentação, né? Somos tentados de diversas maneiras diferentes, nas mais diversas áreas da nossa vida, e a gente diz assim: olha, estou passando por uma prova. Não, estou passando por uma tentação. Qual a diferença, pastor? A diferença é que a tentação é sempre enviada pelo diabo. A palavra de Deus nos diz que Deus, ele não tenta ninguém. E as provações, por outro lado, elas são enviadas tão somente por Deus, porque o diabo, ele não prova ninguém. Então, por mais que as duas muitas vezes se apresentem como situações difíceis na nossa vida, nós precisamos ter um discernimento espiritual para entender quando nós estamos sendo provados ou quando nós estamos sendo tentados. Normalmente nós somos tentados na nossa moralidade, nós somos tentados na nossa carne, nós somos tentados por meio de pecados, por meio de seduções, é porque isso vem do diabo. Mas nós somos provados na nossa fé, na nossa perseverança, na nossa paciência, porque isso vem do Senhor. E quando nós olhamos para Abraão, meus irmãos, nós vemos no capítulo 22, no versículo de número 1, minha linguagem é um pouquinho diferente da sua, porque eu estou com a Bíblia em linguagem contemporânea, mas lá no versículo de número 1 diz: depois de todas essas coisas, Deus resolveu testar Abraão. Depois de quais coisas? Meus irmãos, Abraão, ele já está muito velho. Abraão, ele tem o sonho de ter um filho. Abraão, ele tem uma promessa do Senhor de que dele virá uma enorme descendência.
E depois de todas essas coisas, quando o anjo de Deus aparece para Abraão, diz que a sua mulher na velhice ficará grávida, eles não acreditam, eles riem. Deus então mostra para eles que ele é capaz, engravida a sua esposa já na velhice, ele tem o seu filho cresce, porque nós vemos que Isaac ele já está aí caminhando para a adolescência. Depois de todas essas coisas que Abraão viveu, o chamado para sair de Ur dos Caldeus e ir para uma determinada terra que ele não sabe aonde é, Deus resolve testar Abraão, depois de todas essas coisas. E aí, meus irmãos, nós aprenderemos então mais um pouquinho com Abraão sobre como passar pelas provas. Mas para isso a gente precisa entender, para nós entendermos como nós podemos passar pelas provas, nós precisamos entender que as provas de Deus, elas possuem um propósito. A tentação do diabo, ela tem um propósito. Qual é o propósito? Fazer você cair em pecado. Qual é o propósito da tentação do diabo? Te afastar dos caminhos do Senhor, te afastar da presença do Senhor. A tentação tem um propósito, mas à medida que a tentação tem um propósito, a provação também tem propósitos. Deus ele não enviaria provações sobre nós se ele não quisesse alguma coisa com elas. Somente o ser humano ele é capaz de fazer as coisas sem propósitos. Somente o ser humano é capaz de fazer as coisas sem objetivo. Às vezes a gente costuma dizer assim: não estou fazendo nada, não é? Você está lá na sua casa quieto e alguém pergunta para você: o que você está fazendo aí? Você fala assim: eu não estou fazendo nada. Às vezes você está lá deitado na sua cama, você não está necessariamente descansando, mas você dá aquela desligada, você está lá deitado olhando para o teto. O que você está fazendo? Eu não estou fazendo nada. Somente o ser humano é capaz de fazer as coisas sem propósitos, mas Deus ele não faz absolutamente nada. Não há nada que Deus faça que não tenha um propósito por trás. Então, em primeiro lugar, quando Deus ele nos permite passarmos pelas provas, ele deseja revelar onde está o nosso coração, ou ele deseja revelar o que está no nosso coração. Deus muitas vezes ele nos testa, ele nos prova, como ele fez com Abraão, para saber onde está o nosso coração, ou o que está no nosso coração. Mas por quê? Porque a própria palavra de Deus, ela nos diz que aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. E nós sabemos, meus irmãos, que entre os mandamentos do Senhor, nós aprendemos com eles que nada deve estar acima do nosso Deus em nossas vidas. Eu amo a minha esposa está aqui na minha frente, no primeiro banco, mas nada pode estar acima do meu Deus. Eu amo o meu Deus em primeiro lugar, em segundo minha esposa. Porque a partir do momento que eu inverto isso, meus irmãos, a minha esposa é o meu Deus. E muitas vezes nós depositamos o nosso coração em pessoas, nós depositamos o nosso coração em coisas, e pessoas e coisas se tornam o nosso Deus, tomando, privando o lugar de Deus em nossas vidas. E isso é nocivo, isso é perigoso, isso é venenoso para a nossa vida espiritual. Abraão ele tem o sonho de ter um filho, ele já está na velhice. Ele e sua esposa não acreditam muito, mas Deus vai, Deus prova, Deus entrega a eles um filho já na velhice. A palavra nos mostra, meus irmãos, que Isaac cresce com Abraão. Eles têm uma relação muito legal. Nós vemos uma relação que você só consegue entender se você olhar o teor geral da Bíblia. Você percebe que Abraão e Isaac, eles têm meio uma relação de pai e filho, mas uma relação de amizade também. Eles estão ali juntos,
juntos, adorando, subindo um monte, eles faziam coisas juntas. Conversava com o Expedito agora há pouco sobre isso, né, Expedito? Tem uma relação pai e filho, mãe e filho, mas muitas vezes essa relação ela também se confunde com amizade, e isso é muito bom, não é? Quando a mãe ela é amiga do filho, o pai ele é amigo do filho. Eu posso dizer que eu vivo isso com a minha família, com meu pai, com a minha mãe. Talvez você viva também, mas Abraão parece que ele vive isso também. Então nós vemos que a relação de Abraão com Isaac é uma relação de intimidade profunda. Isaac ele tem uma posição muito especial na vida de Abraão, mas Deus ele está chamando Abraão para uma missão que ele não tem noção do tamanho da sua missão. Quando Deus vai lá em Ur dos Caldeus e diz: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para uma terra que você nem sabe que existe, há um propósito para mim por meio de você, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, nós precisamos entender que a partir do momento que Deus ele chama Abraão, é o primeiro passo, é o passo inicial do projeto de salvação da humanidade que Deus inicia. O projeto de salvação ele acontece em Jesus, mas ele começa, ele surge no chamado de Abraão, porque por meio de Abraão irá surgir a nação da qual virá o Salvador. Ainda não existe israelitas, ainda não existe o povo judeu. Existe um homem sendo chamado por Deus que vai iniciar tudo isso, da onde virão todas aquelas tribos, da onde virá o rei Davi, da onde virá, meus irmãos, a descendência que chegará até Jesus Cristo, e ali se concretizará o plano da salvação. Mas as coisas começam em Abraão. Então, para esse projeto de salvação, que é a obra mais perfeita que Deus faz desde a criação, é necessário que essa pessoa que vai iniciar isso tudo seja alguém totalmente reservado ao Senhor, seja alguém que esteja completamente com o Senhor. Será que Abraão é digno da tarefa? Será que Abraão ele está à altura de tudo isso que Deus tem preparado para começar na vida dele? A palavra de Deus ela nos mostra diversas vezes que Deus ele nunca aceitou, não aceitará, e ele abomina sacrifícios humanos. Você sabe isso, eu sei disso. Por quê? Porque nós temos uma Bíblia, mas Abraão não tinha. Abraão não está lendo a Bíblia. Abraão ele não está tendo essa consciência de que Deus ele não quer sacrifícios humanos. Tão somente o Senhor envia um anjo, vira para Abraão e diz: Abraão, o Senhor ele requer que você sacrifique o seu filho. Queime o seu filho em adoração ao Senhor. Eu não sei se alguém já te pediu alguma coisa que você não sabia como que você ia atender, né? Às vezes alguém te pede alguma coisa e você fala: Deus do céu, como é que eu vou fazer isso, né? Ou talvez você não sabe se você sabe fazer, se você é capaz de fazer, se você deve fazer. E eu penso que a cabeça de Abraão nesse momento ela ferve, porque Deus vira para ele e diz: Abraão, está na hora. Depois de todas essas coisas, Deus resolveu testar Abraão. Então o chamou: Abraão. Abraão respondeu: pois não, estou ouvindo. Versículo 2, e ele disse: pegue Isaque, seu filho querido, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá. Você deverá sacrificá-lo ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu indicarei. Imagina a bomba que Deus está enviando, jogando na cabeça de Abraão. Ali começa a provação, ali começa a prova, ali começa o teste. Deus ele quer saber o seu coração, Abraão.
É mais meu ou é mais do seu filho? É como eu disse, meus irmãos, não importa quem seja ou o que seja, nada pode estar em primeiro lugar na vida do homem. Deus, ele permite muita coisa, Deus, ele é longânimo, mas se tem algo que Deus, ele não admite, é que tomem o lugar dele. Não terás outros deuses diante de mim. E quando nós falamos sobre isso, a gente pensa logo numa estátua, a gente pensa logo em uma entidade, a gente pensa logo em uma divindade, em uma deidade qualquer. Mas outros deuses diante de mim podem ser coisas, podem ser pessoas, podem ser compromissos, podem ser uma porção de coisas. E quantas vezes nós temos tido outros deuses diante do Senhor? E é aí que Deus, ele testa Abraão. É aí que Deus, ele prova Abraão para saber onde ou o que está no seu coração. Mas no versículo 3 diz: no dia seguinte, Abraão levantou-se bem cedo e pôs a sela sobre o seu jumento. Levou consigo 2 jovens empregados e o seu filho Isaque. Ele cortou lenha para a oferta queimada e partiu para o lugar indicado por Deus. Ali nós já começamos, meus irmãos, a entender um pouquinho o que está no coração de Abraão. Ele recebe uma bomba, o chão treme debaixo dos seus pés. Ele não sabe que Deus está o testando, ele não tem uma Bíblia sagrada para ele ler, ele não está vendo a história dele de fora, como você e eu estamos vendo. O que ele sabe é que Deus está pedindo para o seu filho e pão. Segundo, o que Deus, ele deseja com as provas, ele deseja nos conduzir por um caminho de obediência. É o que nós vemos no versículo de número 2. Versículo de número 3. A obediência, meus irmãos, ela muitas vezes é um ingrediente que nos atrapalha de conseguirmos vencer as provas. A obediência, ela muitas vezes é a chave para nós vencermos as principais provas de Deus. Lembre-se, prova e tentação não é a mesma coisa. Prova tem a maneira certa de você passar por ela. Quando você faz uma prova, você tem as respostas certas, você tem a sistemática certa. É assim com a gente, é assim espiritualmente também. Não tem como ser aprovado pelo Senhor em suas provas se não for por meio da obediência. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9 está escrito: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Está falando de Cristo, o maior exemplo de obediência que nós podemos seguir. Assim como Abraão, Jesus, ele é um exemplo de obediência e é um exemplo de gente que venceu as provas de Deus. O que a gente precisa entender, meus irmãos, é o que a nossa geração, essa geração mimimi, né, de hoje em dia, essa geração Nutella de hoje não consegue entender, é que Deus deve ser obedecido e não questionado. Não se questiona Deus, se obedece o Senhor. Ou Deus é Senhor, ou não é seu Senhor. E se Ele é o seu Senhor, nós tão somente obedecemos. Terceiro, o que Deus, ele quer com as provas, está lá no versículo de número 5. Ele quer fazer de nós verdadeiros adoradores.
fiquem aqui com o jumento, eu e o garoto iremos até lá em cima prestar culto e depois voltaremos para cá. O que eu quero dizer para você nessa noite, meus irmãos, é que Abraão ele foi com Isaac adorar. Ele já começa a revelar traços da sua fé no momento em que ele diz aos seus homens, não pense que ele está mentindo aos seus homens, mas Abraão ele já está revelando traços da sua fé quando ele diz, eu vou com o garoto adorar e daqui a pouco nós voltamos. Abraão ele não sabe o que vai acontecer, mas ele tem uma esperança, ele acredita que se há promessas de Deus na vida dele, algo irá acontecer naquele monte. Deus não lhe pediria algo tão grande se não tivesse algo tão grande para fazer. E o que nós podemos entender, meus irmãos, é que as nossas provas são do tamanho daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Se Deus está submetendo Abraão a uma prova tão grande, é porque Ele está fazendo algo tão grande. E se nós pararmos para pensar, é um filho por um filho. Deus ele vira para Abraão e diz, você está disposto a me dar o seu filho? E ele diz, sim, estou. Deus não permite isso acontecer. Mas poucos milênios, quase um milênio passa, Abraão não entrega o seu filho, mas Deus ele entrega o seu filho. Um filho por um filho. Deus ele está testando Abraão naquilo que ele mesmo fará daqui a pouco. E o que eu quero dizer para você é que mesmo assim, mesmo vivendo toda essa tribulação, Abraão ele vai adorar. Diz a palavra que ele sobe com o menino, ele constrói um altar, e ali ele está pronto para adorar o Senhor. O verdadeiro adorador, ele adora em todo o tempo, ele adora nos momentos bons, mas ele sabe que os momentos ruins, os momentos difíceis, são momentos onde nós também devemos adorar. Nós devemos entender que Deus ele faz as coisas como resultado da nossa oração, mas também Deus ele faz as coisas como resultado da nossa adoração. A oração é a nossa comunhão, é o nosso modo de nos comunicar com Deus, mas a adoração é o nosso modo de nos relacionar com Deus. Deus responde à oração, mas Deus ele também responde à adoração. E Abraão ele constrói o altar. E nós devemos aprender, meus irmãos, a hoje, no meio de toda essa prova que nós temos passado, a construir os nossos altares também. Precisamos. Eu via dois pastores conversando há 2 semanas atrás, e eles falavam que nesse tempo de pandemia, muita gente tem enfraquecido, muita gente tem abandonado o caminho. Meus irmãos, sinceramente, trazendo para a minha visão, essa era a visão deles. Eu até acho que isso pode estar acontecendo, mas eu não vejo muito por aí. Eu vejo que nesse tempo de pandemia, os cristãos eles têm se fortalecido. Os cristãos têm orado mais, têm buscado mais, têm adorado mais. Pode até ser que um ou outro não tenha aguentado a provação, não é todo mundo que aguenta uma prova. Mas o que eu vejo hoje é um fortalecimento da igreja por meio da prova. E olha, se a gente realmente deseja dar um socão na cara do cão, no meio das provações, é quando nós passamos pelas provações louvando o Senhor. É só nós nos lembrarmos da história de Jó, O que o diabo ele fala com Deus? Olha, deixa que eu toque em Jó, deixa que eu tire tudo dele, e ele te negará na tua cara. Mas que tapa na cara que o diabo leva quando Jó ele passa por aquelas provas, e em momento algum ele coloca Deus em xeque-mate.
mas ele passa por aquelas provas mantendo a sua fé no Senhor. E é na adoração que nós vemos Deus dando ordens aos seus anjos para cuidar de nós. É na prova de Abraão que nós vemos que Abraão ele levanta a sua mão para sacrificar o seu filho, e Deus dá ordem aos seus anjos: segura a mão desse homem, não permita que esse homem faça mal algum ao seu filho. Deus ele quer fazer de nós adoradores no meio das provas. E é verdade, não é, irmãos? Quando nós estamos passando por uma prova, a gente não ora mais. Fala a verdade. Quando a gente está passando aquele aperto, às vezes a gente dá uma relaxada no nosso relacionamento com Deus. Isso acontece com todo mundo, gente. Acontece com o pastor, com o diácono, com todo mundo. Mas basta vir uma prova, uma apertada, Deus aperta a nossa gravata, né? E aí a gente já começa a orar, a gente vai e se apega mais com Deus. Deus usa a prova para isso, para produzir adoração. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele me surpreende. Eu gosto demais de Paulo. Eu fico confuso no Novo Testamento. Eu não sei se eu gosto mais de Tiago ou de Paulo no Novo Testamento, mas é bem verdade que a linha dos dois é muito parecida. E Paulo ele agradece a Deus pelas provas que ele enfrenta, porque ele reconhece que cada prova ele aproxima mais do Senhor. Quarto, o que Deus deseja com as provas, né? Qual é o propósito de Deus? Se Deus ele tem um propósito em tudo, o que Ele quer com essas provas que Ele envia? Ele quer trabalhar a nossa fé. Olha o versículo de número 5, né? Foi aquilo que eu citei. Abraão ele diz aos seus empregados: havendo adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão ele não sabe o que vai acontecer no alto daquele monte, mas ele sabe de uma coisa: Deus havia lhe prometido uma nação, Deus havia lhe prometido um filho. Deus não iria lhe prometer um filho para lhe tirar o filho, e ainda que Deus aceitasse o seu filho em sacrifício, Deus faria alguma coisa ali naquele lugar. Deus iria ressuscitar o seu filho, mas Ele iria descer aquele monte novamente com o seu filho. Isso está muito claro no versículo de número 5. Ele tinha uma firme convicção, tanto que o escritor de Hebreus, ele nos diz lá no versículo de número 1, sobre a fé de Abraão. Ele tinha essa convicção. E é por isso, meus irmãos, eu fico pensando em Abraão. É muito fácil para nós entendermos as coisas com clareza quando nós temos a Bíblia Sagrada e nós vemos essas histórias de fora. Mas para quem está dentro da história, passar por isso tudo com fé, é por isso que Abraão é chamado de o pai da fé. Ele é um exemplo para a nossa fé. Deus trabalhou a fé de Abraão no meio das suas provações, assim como Ele trabalhou a fé de Jó no meio das suas provações. E eu quero dizer para você ainda nessa noite que a nossa fé ela nunca mais é a mesma quando nós somos submetidos às provações de Deus e somos aprovados pelo Senhor, porque a palavra de Deus nos diz que o justo ele vive pela fé. O justo viverá pela fé. Quinto, penúltimo lugar, o que Deus ele deseja com as suas provas, com os seus testes, Ele deseja trabalhar em nós também a comunhão. No versículo de número 6, no versículo de número 8, nós vemos que Abraão ele sobe aquele monte para adorar, junto com o seu filho Isaque, eles vão conversando, eles têm essa relação de pai e filho, e ao mesmo tempo eles têm essa relação de amizade. E eu acho engraçado, a partir do momento que você olha a história com outros olhos, é engraçado e ao mesmo tempo não é, né? Porque a inocência de Isaque ele vira e fala: pai, temos gravetos, temos o fogo, mas cadê o cordeiro? E eles estão conversando, eles estão em um espírito de comunhão. E eu não sei se
você já percebeu como que nós nos aproximamos mais uns dos outros no momento de provação. No momento de provação parece que as pessoas, elas se juntam mais, elas cooperam mais, elas se unem mais. E como Deus ele consolida os nossos relacionamentos dentro das provações, a Bíblia ela diz: um ao outro ajudou no momento da provação, e ao seu companheiro um disse ao outro: esforça-te. Tem muita gente que diz por aí, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: enforca-te. Mas não é isso que Deus disse não, hein? Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. O que a palavra quer dizer, meus irmãos, é que no nosso momento de provação, muitas vezes nós vivemos isso, quando nós dizemos um para o outro: Will, estamos juntos, irmão. Se esforça porque você não está sozinho. Ser forte. Em todo tempo ama o amigo, mas na angústia, na provação, nasce um irmão. A prova, meus irmãos, ela não é enviada à toa, e eu acredito que principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, as provas elas não são enviadas à toa, mas elas têm o objetivo de tornar a igreja mais unida, mais coesa, mais forte, porque isso é algo que a igreja tem perdido com o tempo. A nossa sociedade ela tem se tornado uma sociedade mais individualista, e a igreja ela acaba se tornando individualista por tabela. E nesse momento de provação que nós estamos passando, Deus ele está nos ensinando isso. É a hora da igreja ser mais unida, é a hora dos irmãos serem mais unidos, é hora de nós voltarmos a Atos 2 e termos tudo em comum. E como nós valorizamos, e como nós nos apegamos com aquelas pessoas que passam pelas provações junto com a gente. Como nós nos apegamos àquelas pessoas que não nos deixam passar pelo sufoco sozinhos. Será que você tem alguém assim na sua vida? Alguém que talvez nesse tempo ou em outro tempo de provação não tenha deixado você passar pela provação sozinho? E hoje essa pessoa tem um espaço de destaque na sua vida. É um irmão para você, é uma irmã para você. As provas de Deus, elas possuem o objetivo de fortalecer a nossa comunhão. Em último lugar, meus irmãos, em sexto e último lugar, por meio das provas, Deus ele deseja nos ensinar a dependermos dele, a descansarmos nele e na sua provisão. Dos versículos 7 até o 14, nós vemos isso. Eu vou lendo aqui, uma hora eu paro. A certa altura, Isaac disse a Abraão: pai, sim, meu filho, aqui estão a pedra de fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Abraão respondeu: filho, Deus vai providenciar o cordeiro para a oferta queimada. Tá bom. Deus vai providenciar o cordeiro para a oferta queimada. Será que Deus fez isso, meus irmãos? É aqui nesse texto, é aqui nessa passagem que o Senhor ele se revela como o Jeová Jireh, o Deus que providencia. Versículo 13: Abraão depois ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Lembra? Deus não permitiu que Abraão tocasse no seu filho. Ele pegou um animal e o sacrificou como oferta queimada em lugar do seu filho. Versículo 14: Abraão deu àquele lugar o nome de Jeová Jireh, o Deus que providenciará. No meio das nossas provas, meus irmãos, é onde Deus ele mais revela a sua providência. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 33, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala sobre essa característica de Deus. No meio das provações, ele providencia as nossas necessidades.
E quando nós achamos que não tem mais jeito, que não tem mais saída, nós somos então surpreendidos por Deus e por sua fidelidade. Abraão, ele está disposto a entregar Isaac para Deus. Isaac é importantíssimo para Abraão, mas está em segundo lugar na sua vida. Deus está em primeiro lugar na sua vida. Ele levanta suas mãos com o cutelo, o anjo segura suas mãos e diz: não faça mal ao menino. E hoje eu sei que o teu coração me pertence. A partir do momento que Abraão levanta aquele cutelo para ceifar a vida do seu filho, naquele momento, Abraão, ele ainda não está vendo nada. Mas é quando ele dá esse passo de fé, que o anjo do Senhor segura suas mãos, e ele começa a ver o sobrenatural de Deus acontecendo na sua vida. Você talvez possa até dizer: pastor, mas eu não estou vendo nada. Abraão não estava vendo nada. Isaac não estava vendo nada. Isaac não estava vendo o cordeiro. Mas crê na provisão de Deus. A fé, ela consiste exatamente em crer sem ver. Se você precisa ver para crer, isso não é fé. É o oposto de fé. É o contrário de fé. É qualquer coisa, só não é fé. E eu quero dizer para você ainda nessa noite que o Cordeiro de Deus, ele nunca chega atrasado. Chega na hora certa. Ele chega na hora exata. E se nós não estamos vendo nada, porque Deus, ele está trabalhando para fazer a coisa certa, na hora certa, apenas precisamos descansar e esperar no Senhor. Concluindo, meus irmãos, o que será que acontece depois da provação? Porque nós vimos até aqui que Deus, ele tem propósitos na sua provação, nas suas provas. Mas o que acontece depois da provação? Os versículos 15 a 18: e o anjo do Eterno falou do céu pela segunda vez a Abraão: prometo, essa palavra é do Eterno, que o abençoarei, porque você foi até o fim nessa questão e não se recusou a entregar-me o seu filho amado. Como eu o abençoarei! Exclamação! Como eu o abençoarei! Farei que seus filhos sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu e a areia da praia, e os seus descendentes derrotarão os inimigos. Todas as nações da terra, está falando de nós brasileiros, você e eu, serão abençoadas por meio de seus descendentes. Por quê? Porque por meio da descendência de Abraão vem Jesus Cristo, o Senhor de todas as nações. Todas as nações da terra serão abençoadas por meio de seus descendentes, pois você me obedeceu. Versículo 19: Abraão retornou até onde estavam os seus jovens empregados. Eles juntaram suas coisas e voltaram para Berseba, e Abraão estabeleceu-se em Berseba. Meus irmãos, Abraão, ele foi extraordinariamente abençoado por Deus por meio dessas provas. Mas eu quero dizer para você que nós também fomos abençoados, até mesmo pela prova que Abraão foi submetido. Foi por meio dessa prova e por meio dessa prova que Jesus Cristo, ele foi providenciado pelo Senhor. Ali nós vemos Deus falando com Abraão: Abraão, eu sou o Jeová Jireh. Abraão coloca esse nome naquela terra. Deus providenciará. Abraão, ele olha ali e responde, ele vê a resposta de Isaac, né? Eu ouvi isso alguns anos atrás e eu nunca mais esqueci. Abraão, ele não estava vendo tudo, ele não estava compreendendo tudo. Isaac vira para ele e diz: pai, temos a pedra, temos o fogo, mas onde está o sacrifício? Abraão, ele vira para Isaac e ele diz assim: meu filho, Deus providenciará o cordeiro.
Daqui a pouco nós vemos que tudo isso acontece. Abraão, ele encontra um animalzinho preso pelos chifres. E ali está a resposta de Abraão a Isaac. Mais ou menos. Eu nunca vi um cordeiro com chifres, né? Ali Abraão, ele pega aquele cabritinho, ele oferta aquele animalzinho ao Senhor em adoração e sinceridade, mas o cordeiro, ele está sendo providenciado ali sim, naquele momento, mas ele está a caminho, porque o cordeiro verdadeiro é Jesus Cristo. Abraão, ele não está conseguindo compreender tudo que está acontecendo. Deus, ele respondeu a oração de Abraão. Deus, ele providenciou o cordeiro, mas não exatamente naquele momento daquele sacrifício, mas no momento que Jesus Cristo, ele vem a esse mundo e ele nos salva dos nossos pecados. Ali o cordeiro de Abraão é entregue ao mundo. E ali, em Abraão, todas as famílias da terra são abençoadas, e lá estamos nós, você e eu. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Eu quero dizer para você que se você está passando por provação, tenha paciência, tenha fé, tenha esperança, porque a palavra de Deus, ela nos diz, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Deus, ele nunca permitiu e nunca permitirá que você e eu passe por uma provação que seja insuportável. Deus, ele permite as provações à altura das nossas capacidades. Quando um professor, ele prepara uma prova para o seu aluno, ele não coloca naquela prova matérias as quais ele nunca apresentou para os seus alunos, mas ele testa os seus alunos no limite da sua capacidade. E se tem alguém que conhece a nossa capacidade, esse é o Senhor. Ele nos prova, ele nos testa no limite da nossa capacidade. Pastor, mas isso que Deus pediu a Abraão foi algo fora do comum. Mas Deus, ele é o Espírito Santo que sonda os corações. Deus, ele conhecia a capacidade do coração de Abraão. Assim como Maria é separada para ser a mãe de Jesus, isso não é à toa, é por quem ela é. Com Abraão não é diferente. Deus sabe quem Abraão é. Deus sabe que ele está à altura dessa prova e que ele talvez seja exatamente aquele que ele está preparando para salvar a humanidade, aquele que vai trazer Cristo a esse mundo. E Deus não tinha como estar errado. Ele estava coberto de razão. Abraão estava à altura daquela prova, e hoje nós podemos dizer: o Cordeiro de Deus foi entregue a esse mundo. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra que vem ao encontro do nosso coração. Obrigado a Deus porque Abraão nos ensina que as provas do Senhor não devem ser confundidas com as tentações do diabo, mas as provas do Senhor, elas nos aproximam do Senhor, dos seus propósitos, daquilo de mais especial que o Senhor tem para as nossas vidas. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele dá graça por cada provação que ele passa, e ele diz: eu sou grato a Deus por passar por muitas provações, porque ele sabe que em cada provação daquela, ele era ainda mais aproximado do Senhor. Que as provações do presente e as provações do porvir nos aperfeiçoem para que possamos estar em comunhão, unidade e intimidade cada vez maior com o Senhor. Louvado seja o seu nome. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor. E agradecemos a Ti, ó Pai, porque lá em Abraão nós recebemos o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e nele, este Cordeiro, todas as famílias da terra, inclusive a minha, inclusive as nossas, foram abençoadas pelo Senhor. Louvado seja o seu nome. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém.
nós adoramos o Teu nome. Obrigada, Deus, por esta noite, por este banquete, por ouvir, Deus, a Tua voz, sentir a Tua presença. Deus, sabemos que não estamos sozinhos. Sabemos, Deus, que o Senhor está conosco todos os dias. E nós queremos, Pai, pedir a bênção do Senhor sobre a nossa semana, o Teu cuidado. Assim, Deus, como o Senhor tem cuidado de cada um de nós até aqui, pedimos que essa semana sigamos sendo cuidados por Ti também. Deus, que possamos retornar no próximo domingo, adorando o Teu nome, celebrando ao Senhor por aquilo que o Senhor fez, faz e fará, e por todas as Tuas bênçãos derramadas sobre nós no decorrer dessa semana. Leva-nos em paz, debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua direção, que tenhamos uma semana maravilhosa na Tua presença. Obrigada, Deus, por cada um que aqui esteve nesta noite, por aqueles que não puderam estar também. Pedimos a Tua visitação nesta hora sobre o lar de cada um e pedimos também que o Senhor direcione a semana de cada um deles também. Adoramos o Teu nome, Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, no nome de Jesus. Amém e amém. Vá em paz. Tenha uma semana de bênção no nome de Jesus.